Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou o professor Sidney Lima e essa é mais uma aula de português. Classes de palavras. Preposição. O que é preposição? Preposição é a palavra que liga palavras entre si. É invariável e estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga. Então vocês já perceberam? A preposição é uma palavra de ligação. Tem uma palavra que ela vai ligar uma outra palavra, então ela vai ficar no meio das palavras. Tipos de preposição. As preposições podem ser de dois tipos: preposições essenciais e preposições acidentais. Vamos ver cada uma delas. Preposição essencial. Sempre funciona como preposição. Exemplo: a, ante, de, por, com, em, sob, até, entre, por, para, sob, sobre, perante, sem e etc. Tem mais preposições essenciais. Eu não coloquei tudo aqui porque não dava em uma única aula. Preposição acidental. Além de preposição, pode assumir outras funções. Exemplo: consoante, segundo, mediante, tirante, fora, malgrado, exceto, como, salvo, visto, conforme e etc. Também quer dizer que tem outras preposições acidentais. Locução prepositiva. É o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. A última palavra da locução é sempre uma preposição. Vamos ver. Exemplo: por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de e a respeito de. Percebam que a última palavra da locução sempre é uma preposição. Vamos observar o primeiro exemplo. Por causa de. Por é preposição, causa não é preposição, mas de, que é a última palavra, é preposição. Emprego das preposições. As preposições podem vir unidas a outras palavras de duas formas diferentes: combinação e contração. Vamos ver primeiro a combinação. Combinação: quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento fonético, ou seja, quando juntar a preposição com outra palavra, não pode haver perda de som. Vamos ver aqui o exemplo. Ao é a junção da preposição a com o artigo o. Aos, junção da preposição a com o artigo os. Aonde, junção da preposição a com o advérbio de lugar onde. Percebam que não há perda de som. Eu digo ao, eu ouço o som do a e o som do o. Eu digo aonde, eu ouço o som do a e o som do onde. Vamos ver agora a contração. Contração: quando na junção da preposição com a outra palavra houver perda fonética, ou seja, na contração vai ocorrer a perda de som. Vamos observar. Do é a preposição de com o artigo o. Dum é a preposição de com o artigo desta é a preposição de com o pronome demonstrativo esta. No é a preposição em, mas o artigo o. Neste é a preposição de com o pronome demonstrativo este. Vamos observar a perda de som. De mais o, some o som do E, fica só o D e o O. Do.
dum. Sai o som do E e fica só o som do D e o som do Professor, e desta? Desta, nós temos duas letras E. Só fica o som de uma. Por isso, há perda de som, sim. No. Perdemos o som do E. Neste. Também tem duas letras E. E nós só temos o som de uma. Por isso, dizemos que há perda de som. Uso das preposições. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Vamos ver essas relações. Consertou o carro com a chave. A preposição com dá a ideia de instrumento. A chave aqui é um instrumento. Estive com Marcos hoje. Neste caso, a preposição com já dá uma ideia de companhia. Eu estava junto com Marcos. O menino transbordava de alegria. A preposição de dá uma ideia de causa. O que causou o transbordamento da alegria, né? A bicicleta de José é bonita. Nesse caso, a preposição de dá uma ideia de posse. José é o dono da bicicleta. A bicicleta é dele, é posse, é meu. A preposição a pode se fundir com outro a. Essa fusão é indicada pelo acento grave. Eu sei que a maioria de vocês nunca ouviu falar em acento grave. É porque ele recebe o nome de crase. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre ele. Crase. A palavra crase provém do grego crasis e significa mistura. Na língua portuguesa, crase é a fusão de duas vogais idênticas, a mais a igual ao a acraseado. Obrigado por assistir mais uma videoaula. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Se inscrevam aqui no canal, deixem seus comentários, façam sugestões de temas para as próximas aulas. Tchau, que Deus abençoe.